Hoje, o Direto da Universidade traz um documentário sobre o futebol feminino, a realidade das categorias de base, dos times profissionais e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que desejam viver do esporte são contadas neste vídeo. A produção foi feita pelos alunos da PUC Campinas em 2016. Estou saindo de casa agora, vou pegar 4 ônibus, daqui 2 horas estou em Valinhos e eu acho que não tem motivação maior do que você fazer o que você gosta. De certa forma tem que alinhar ela ao sonho e à realidade. Eu já falo de cara, ó, futebol feminino nesse país é muito difícil. Se não tiver as prefeituras, não existe futebol feminino. Fui com o Sidney Araújo até para a Granja Comari conversar com o diretor da CBF e tive que ouvir dele o seguinte: ou elas estudam ou elas jogam futebol. Não dá para fazer as duas coisas. Eu falei, tá bom, e quando o futebol acabar, o que elas vão fazer? Problema delas. Sempre se fala assim, vamos pensar numa seleção mais jovem, para ir preparando. Concordo plenamente. Tudo bem, a seleção mais jovem. Onde que elas vão estudar? Apito gongo, mais um campeão. Depois do sofrimento de tanta humilhação, determinação, não é questão de sorte. Negociando com a mente, o meio do corpo ser forte. Se manter firme, resistente, nível Q. A dor não é maior que a vontade de vencer. Me sinto imbatível, então avante. Mesmo sendo falha, já derrotei alguns gigantes. No final de 1990, houve uma reunião em São Paulo para discutir o que estava errado, o que faltava no futebol feminino. E a lógica na época é que não havia base. Os clubes misturavam meninas de 12, 13 anos com adultas de 35. Então não havia aquele preparo, não havia etapas a serem cumpridas, não havia estrutura alguma para o futebol feminino. E se decidiu tentar trabalhar na criação de categorias de base. A primeira ideia que ela vai ter de futebol feminino é ela chegar e encontrar só 10 meninas para jogar bola. 10, 15 meninas. Em outro lugar que vai, sempre encontra 30, 40 meninos. Aqui não, ela já vai ter dificuldade de encontrar um grupo especializado para treinar com meninas, né? Então ela já percebe por aí, né, que é difícil. Por exemplo, hoje tem uma menina de 12 anos que quer jogar futebol, ela joga onde? Aí você vai contando no dedo, você não enche uma mão onde tem categoria de base. Então você tem um número de atletas menor, a visibilidade é menor, ninguém fala nada. Se você perguntar quanto foi o jogo, você não olha, você não vê em jornal nenhum. Hoje a gente atende 83 meninas, né? Mais ou menos 80% é escola pública, né? Então, e mais ou menos uns 70% periferia de Campinas, né? Então são meninas que têm uma certa dificuldade financeira, social e cultural. E aqui a gente tenta, de certa forma, não só ensinar o futebol, acho que isso é o mais importante. A gente tem que ensinar elas na formação
delas, na formação de vida delas, na formação de caráter e tudo mais. Construindo nossa história, ela treina todo dia, ela treina toda hora, mas tinha um probleminha. Futebol feminino para mim é uma coisa que não tem cabimento, devia ser muito mais espalhado no Brasil, no mundo. Futebol feminino para mim é vida, sem ele não tem nada. Futebol feminino, sei lá, resume minha vida, sabe? Tipo, é o que eu gosto de fazer, então eu vou seguir isso. Futebol feminino é uma palavra muito forte pra mim, porque assim, além de eu gostar e tudo, é o que me motiva a viver hoje, sabe? Porque eu penso, nossa, eu vou estudar, só que ao mesmo tempo eu quero seguir essa vida. E não é porque eu sou mulher que eu não vou seguir isso. Eu tenho que mostrar pro povo que eu sou mulher, só que eu vou conseguir. Eu vou batalhar até chegar lá. Essas meninas estão vivendo de ilusão e um dia o futebol acaba e acaba muito rápido. E nós temos quantos e quantos exemplos de craques masculinos milionários que acabaram a carreira e caíram em desgraça, caíram na miséria e daí para pior. Imagina essas meninas que ganham para subsistir. Né? Eu acho que as aulas de educação física deveriam mudar esse aspecto. Toda a estrutura, e falta uma política pública para isso, para que se mude a questão do esporte. E é uma questão de base, porque se a gente tivesse todas as escolas de educação física trabalhando com isso, chegando até a escola estadual, municipal, a gente teria pessoas com mais qualidade. Agora, o governo hoje tem outras prioridades, mas agora, se as prefeituras não abraçarem, e se... Eu não vou nem dizer escola, né? Porque falar em escola, hoje você querer falar dos Estados Unidos, do Canadá, a escola está tirando a educação física, como é que você vai pedir para pôr futebol feminino? Meio que incoerente, né? Vai ter futebol feminino, mas não tem educação física. Então não dá. Eu acho que as prefeituras, o governo, tem que ser um plano de governo, como em todos os países. É um esporte que não tem nada, poucas praticantes, poucos times e que, de certa forma, acho que a gente tem que mostrar que, com todas essas dificuldades, elas conseguem se superar. Do mesmo jeito que o menininho chega e fala, eu quero virar jogador de futebol, a menininha chega e fala, eu quero virar jogadora de futebol. E você não vê esse caminho para ela. E aí vem a minha batalha, de querer mostrar que para ela talvez seja mais difícil, mas que ela pode conseguir as mesmas vitórias, os mesmos sentimentos através do futebol feminino. Eu sou! 1, 2, 3, 2, 1, filho! Aqui na prefeitura nós temos todo o apoio de estrutura, no caso, né? Locais de treino, materiais para treinamento, o básico que todas as modalidades têm. Os mais específicos nós é que corremos atrás. Por exemplo, uniforme de passeio e de treino, ou a gente consegue um patrocínio, né? Ou um amigo para dar esses uniformes, ou nós fazemos ações, bingo, rifa, pizza, para conseguir
esses uniformes no caso. Para a gente aqui é muito difícil, porque a gente não tem um patrocínio, a gente tem um apoio da prefeitura, mas infelizmente não tem um patrocinador que poderia pagar salário para os atletas, né, nesse sentido, né? Eu tentei 3 anos seguidos, indo lá na federação, tentando pleitear essa vaga para participar, já que o esporte é amador. E não conseguimos, porque tem que ter essa filiação, tem que comprar essa filiação. E se não for da forma que a gente fez, né, que é essa parceria com o Guarani, não tem como, né? E esse valor é imposto pela federação mesmo. Dependendo da situação política, eles podem até alterar esses valores, diminuir. Mas tem que comprar essa filiação para poder participar dos campeonatos. No caso, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, o Brasileiro. Por exemplo, o Flamengo não é o time do Flamengo, é o time da Marinha. Mas usa a camisa do Flamengo. Interessa nesse momento. No futuro, o que interessa não é o Corinthians pegar o Audax, porque também o Corinthians pegou o Audax, acabou o Audax. Não passou a ter 2 clubes, um a mais, o Corinthians entrou. Não, o Corinthians pegou a camisa do Audax. Quer dizer, pegou o futebol do Audax, o Audax usa a camisa do Corinthians. Então, na verdade, continua sendo um clube só. Nós queremos que aumente o número de clubes. Então, nós gostaríamos que tivesse no campeonato a Marinha e o Flamengo. O futebol feminino não tem direitos econômicos, não tem o famoso passe. Então, os clubes não têm interesse em investir, porque não vão ter retorno financeiro lá na frente. Poderão ter um retorno em termos de mídia, de espaço, aí, de divulgação do seu nome, mas é muito pouco. Eu acho que tudo gira em torno da qualidade técnica. Se a gente tivesse campeonatos bem organizados no Brasil, abrindo oportunidade a mais pessoas, mantendo aqui as melhores jogadoras, para que fossem vistas na televisão, acho que isso atrairia mais patrocínios e mais torcida e a coisa poderia crescer. Eu acho que a CBF deveria fazer o campeonato feminino junto com o masculino, anteceder, uma rodada dupla. Mesmo que sejam campeonatos, qualquer time que venha na cidade, mas fazer com que realmente, primeiro, para o público seja uma coisa importante, porque ele vai assistir uma rodada dupla, um jogo masculino e um jogo feminino. Ele vai poder avaliar isso. O que a gente viu nos anos 80 foi muita baixaria em jogos, muita pancadaria. E aquilo foi queimando a imagem do futebol feminino. Tanto que o Margarida agrediu a jogadora do Saad, porque ele já tinha apanhado uma vez um time em Brasília, numa Copa Brasil. E quando a menina foi reclamar com ele, antes de... Não sei o que passou pela cabeça dele, mas antes dele apanhar, ele já bateu, né? Ela quis se engraçar, levou uma porrada no meio da cara. E tantas levarão quantas forem necessárias. Então tudo aquilo foi criando um preconceito. Quer dizer, o futebol feminino é varziano, as meninas não têm nível, as meninas não têm classe. E fora aquela pecha de homossexualismo no futebol feminino. Aquilo era uma coisa que ficava enraizado. Antigamente a gente via que essas jogadoras tinham a necessidade de serem parecidas com os seus ídolos do futebol.
até os gestos, essa coisa, esse jargão mais masculino, acontecia porque elas tinham a necessidade de se identificar, serem aceitas dentro de um grupo social que era o futebol, muito fortemente. Que o problema é que todo mundo compara muito o masculino com o feminino e eu acho que essa comparação ela é inválida, porque são situações diferentes. Ah, não é porque você é menino e eu sou menina que eu não posso jogar futebol. Que nem a gente treina todo dia, né? Então, por exemplo, você vai jogar futebol feminino e todo mundo sabe que aqui no Brasil o futebol feminino não é valorizado. Então, aí fala, vai lá jogar, não vai dar em nada, você não ganha nada, nem dinheiro. Até próprio dentro da minha casa, minha mãe falava, você vai jogar bola, você não ganha nada. Até hoje ela fala, você tá indo jogar bola, é perca de tempo e tudo mais. Meu irmão, sim, já. Ele não deixava eu jogar bola com os moleques na rua, porque ele falava que eu era menina e eu não podia jogar bola. Porque tinha muitos meninos, muito mesmo, só tinha eu de menina. Aí eu ficava triste, chorava, falava que eu ia jogar bola e se um dia eu virasse profissional ele ia ver. O que mais machuca assim, a mulher que joga é sempre achar que ela é sempre sapatona, que ela é mulher macho e tal, só que não é nada disso. Você tem que pensar, eu tô indo jogar bola porque eu gosto, é um hobby. Não porque, tipo, eu sou mulher macho e vou lá jogar bola, entendeu? Tem vários tipos de preconceito, né? A gente está num país machista. Então, preconceito já desde a menina que erra numa bola até a opção sexual dela. Então, isso aí, eu diria para você que é 24 horas por dia essas meninas estão sofrendo com isso. O menino, no caso, nasce na porta da maternidade, do quarto, já tem uma chuteira e uma bola, né? Ele começa a engatinhar, ele engatinha atrás de uma bola. E ele cresce dessa forma, né? Aí, quando ele chega na adolescência, é que ele, não quero jogar bola, quero fazer outras coisas. Mas até então, ele praticamente é obrigado a conviver com uma bola. E a menina não, né? A menina, ela muitas vezes gosta, mas a mãe não quer que ela faça outras atividades, né? Ligadas à mulher, no caso, né? Balé, natação, outros esportes. Então, primeiro a gente começa a discutir essa síndrome do rosa azul, em que o menino ganha um carrinho azul e uma menina ganha uma bonequinha rosa, sendo que esses são os brinquedos que vão determinar suas características para sua fase de desenvolvimento quando estiver grande. Como é que nós vamos quebrar isso no Brasil? Mais uma vez abrindo a base da pirâmide. Se você tiver campeonatos escolares, campeonatos infantis, mirins, juvenis de campo, principalmente campeonatos escolares. Se você tem um grande grupo numa escola jogando futebol, nenhum grupo de meninos vai dizer aquela menina que está no meio dos meninos tem alguma coisa errada. Eles vão passar a ver aquele grupo como um grupo normal e vão valorizar aquela que joga melhor. Então é uma coisa que precisa acontecer ao longo do tempo, mas que não está, infelizmente, acontecendo. من أثقل الهزائم تاريخيا أوروبيا في الشامبيونز ليج. A nona rodada desta fase de classificação. Copa do Brasil de Futebol Feminino 2000. Tem realmente muito menos atenção da imprensa, menos atenção também do público, e eu não sei exatamente onde isso começa, se é menos o público que menos se interessa e acaba a mídia se interessando menos porque está voltada para aquela questão de audiência, né? Tem a máxima, isso não dá audiência, etc. Eu acho que a gente, obviamente, tem que se preocupar com a audiência, tem que se preocupar com o clique, etc. O jornal tem que vender, mas a gente tem uma missão que é tentar cobrir de uma forma mais democrática aquele nosso ambiente. A gente dá muito pouco espaço para a cobertura do futebol feminino, mas não é só o futebol feminino. Eu acho que a gente dá muito pouco espaço para a cobertura de qualquer esporte que não seja futebol, jogado por homens. Eu acho que o narrador, o comentarista, eles deveriam estar mais preparados. Que tal se esses comentaristas ou essa nova geração que está chegando agora tivesse uma preocupação maior com as suas palavras? Uma bola lançada, dá uma cabeçada na bola, olha, cuidado que o brinco pode cair. Olha, mas e aí, ela vai matar essa bola no peito? Como ela vai conseguir fazer isso? Se vocês pegassem alguns locutores, comentaristas e as suas abordagens nos jogos, vocês vão perceber que aí é um ponto que a gente deveria trabalhar para mudar um pouco esse
essa postura masculinizada que ainda existe no futebol. Acho que dá para contar nos dedos essas matérias sobre futebol feminino que eu fiz. Né? Na ESPN, eu estou há 4 anos na ESPN e dá para contar nos dedos, acho que eu fiz umas 3. Acho que quando começar a ter investimento de publicidade, né, no futebol feminino, quer dizer, nas transmissões, etc., talvez aí as empresas se interessem, porque aquilo vai perceber que aquilo dá dinheiro. Autorizado, 3 na barreira, 4 na barreira, partiu o pé direito, bateu, vai embora! Grande parte é porque é feito por homens, né? A gente não tem na CBF uma mulher cuidando do futebol, assim, participando das estruturas do futebol, não digo nem de futebol feminino. E com certeza tem mulheres capazes, né? Na CBF as únicas mulheres que a gente vê lá são as mulheres do presidente, que aparecem na mídia, ou as seguradoras de bolinha nos sorteios ali de chaves de grupo das competições, né? Então, assim, não tem mulher participando das estruturas, e no futebol geral, pergunta uma no Vasco da Gama, pergunta uma no Fluminense, no Flamengo, no Corinthians, não tem mulher participando da gestão do futebol. A verdade é a seguinte, nós não temos lastro físico para jogar com qualquer competição internacional. Quando a gente cruzar com França, com a Alemanha, com os Estados Unidos, vai ser muito difícil. Fisicamente não dá para competir. Qual é a sugestão? Seleção permanente. Por causa disso. Elas não têm força. A atleta brasileira precisa de força. Foi quando tudo começou. Às vezes tem meninas que estão em clube e o clube não tem aqueles treinos fortes, né, que às vezes, que nem o masculino. O masculino eles já vão preparado para a seleção, porque os clubes têm estrutura, tem um treinamento que possa manter isso o ano inteiro para eles. E a gente não, a gente perde muitas vezes. Quando você joga no clube, você fica jogando mais do que treinando, que nem a gente foi para a seleção e lá a gente ficou todo mundo junto, treinando, corrigindo todos os erros que a gente precisava corrigir, e eu acho que isso nos ajudou a crescer a cada dia, lá como grupo, taticamente, fisicamente, eu acho que a gente evoluiu bastante. Eu não acredito que o futebol ele mude com mulher ou sem mulher. Eu acho que a gente tem que estar capacitado ao cargo que está sendo proposto para nós. Então eu hoje, é claro que eu vou ter uma relação diferente com as meninas. Muitas vezes a gente usa da psicologia, né, que elas tenham um pouco mais de abertura com mulher. Isso eu já vivi muito no futebol feminino. Eu já fui atleta e tinha dificuldade de passar algumas informações para os meus treinadores. E quando eu tive treinadora mulher, eu me senti um pouco mais tranquila, um pouco mais aberta, com um pouco mais de facilidade de troca de ideias. Eu acho que a única mudança seria fora do campo mesmo. Eu fiquei muito feliz com a convocação dela, para ela ser treinadora, até porque estão dando oportunidade a uma mulher, né? É mais uma mulher aí no mercado, poder nos ajudar. Eu acho que também entende melhor mulher, né? A gente deve se entender. Eu nunca tive uma treinadora mulher, na verdade, vai ser a primeira vez. O ouro olímpico é importante.
Não tem como tirar isso, porque a mídia desenvolve essa questão do ouro olímpico, né? Mas por que existe tanto, e por que eu me preocupo com essa questão de ganhar ou não ganhar o ouro olímpico? Porque o país não tem base. O país do futebol feminino não tem base, né? Por exemplo, se o masculino não ganhar nenhuma espécie de medalha, continua tudo igual. Muitas crianças participando e tudo mais e tal, e vão sempre continuar em evidência na mídia e tudo mais. Se o ouro feminino não vier, nenhuma medalha feminina não vier, cai de novo, só vão falar do futebol feminino uma vez por semana, 10 segundos na mídia. Se tivesse 6, 10, 15 equipes trabalhando com crianças de 10, 11, 12 anos, com certeza a gente não dependeria de ouro olímpico, nada. Mas se tivesse medalhado, a gente mudaria alguma coisa no cenário? Eu acho que haveria mais envolvimento, porque daria para se cobrar alguma coisa, né? Hoje em dia um apelo popular fica muito difícil para uma seleção que não conseguiu nem a medalha de bronze. Até pela própria CBF haveria um interesse maior em promover a modalidade, que nunca teve esse interesse. É feito por obrigação. Porque a gente vai lá e classifica para o Mundial, a gente vai lá e classifica para as Olimpíadas, então tem que ir. Agora não, se tivesse, eu acredito que se a gente tivesse medalhado, as pessoas envolvidas, no caso o Vadão, que é um nome reconhecido, o próprio Marco Aurélio, né, e toda a comissão, eles teriam, né, um reconhecimento maior da mídia, de empresários e tudo mais, então haveria outros olhos para a modalidade. Talvez uma medalha de ouro pudesse ajudar no sentido de trazer mais visibilidade, mais patrocínios. Mas se a política do esporte não mudar, não vai alterar muita coisa não. A cobrança vai continuar sendo grande, talvez ainda maior, só que a estrutura não existe. Você tem campeonatos estaduais no Brasil com 2 times. Todo mundo fala isso, eu não acredito. Sinceramente, ganhou a medalha de ouro, mudou tudo, da noite, da água pro vinho. Por mim, por nós, eu bato no peito. Confio no meu exército, é o único jeito. Perfeito, sozinho eu não consigo. Meu coração bate mais tranquilo na conquista do coletivo. O que significa tudo, assim, pra mim. Porque é uma coisa que todo atleta almeja chegar, né? Na seleção brasileira. Poxa, a seleção, eu vou chegar lá. Eu ficava me perguntando como que é lá, meu Deus, será que é assim, será que é... Então, como eu disse, sempre quando eu vou para a seleção, eu sempre procuro dar o meu melhor, sempre o máximo. Eu estou há 25 anos na modalidade e eu sonho em ver a modalidade em nosso país ser reconhecida e valorizada. É claro que nós temos aí Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial, Olimpíada, quem que não quer ser campeã dessas competições, mas para mim o meu maior sonho é ver a modalidade onde ela merece estar. Pra mim, assim, representa tudo, que... não sei explicar. Tipo, que eu quero jogar futebol e tal, quero, tipo, viver minha vida jogando futebol, sabe? Não precisar fazer outra coisa além do futebol. Choro de alegria é feito com gotas de suor. Eles podem até falar que você é ruim e não sabe jogar. Eles jogam bem melhor que você. Eles têm mais determinação que você, colocam Deus em primeiro lugar, abraçaram todas as oportunidades na vida, e se você perder, vai desistir? Você se acha o cara? Enquanto você bate no peito se achando o cara, já nasceram muitos melhores que você. A questão é, nunca desistir, pare de reclamar, se errou, corra, recupere. Lembre-se, Deus te deu a oportunidade, saiba usar, porque enquanto você arruma desculpa para não correr, seu amigo está sabendo usar a oportunidade dele. E depois não fale que foi sorte, pois Deus te dá a oportunidade de correr atrás todos os dias. Esteja preparado para as lutas e adversidades. Sua chance de ser vencedor está nas suas escolhas. Suas escolhas.